Gostaria que você abrisse comigo o livro de Atos. Capítulo 12, Atos, livro escrito pelo Dr. Lucas. Como nós já falamos, ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos. Se você não teve oportunidade de ler o livro de Atos ainda inteiro, leia. Você vai se fascinar com as histórias desses homens de Deus. Atos capítulo 12, a partir do verso 1. Atos 12, a partir do verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para a maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou a mandar prender também a Pedro, que eram os dias dos asmos, dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, ou a 4 ternos de 4, ou seja, 16 homens, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com as 2 mãos em cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu a luz da prisão, e tocando a Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias ou algemas. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, ou arrume-se e coloque as suas sandálias. E assim ele fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Então Pedro, tomando a si, disse: agora sei que verdadeiramente o anjo enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam muitos reunidos e oravam. O que fazer quando a última alternativa é confiar? Esse é o título da palavra. O que fazer quando a última alternativa é confiar? A última alternativa é confiar. Será que você já passou por isso? Ou está passando por isso essa noite? Será que você está passando por uma prova? Será que nesse momento você está passando por um vale profundo, e você não sabe como reagir? No primeiro momento, irmão,
numa primeira visão, nós poderíamos estar nos escondendo atrás da nossa humanidade, porque nós somos frágeis, somos fracos, somos humanos. Mas eu tenho lutado muito contra isso. Eu tenho lutado muito contra essa desculpa da nossa humanidade. Porque o Senhor pede para sermos santos enquanto homens. Seria a nossa fraqueza uma desculpa para o Senhor? Seria o nosso temperamento uma desculpa para o Senhor? Seria o nossa maneira de ser uma desculpa para o Senhor? Se eu tenho um temperamento melancólico, eu vou para um buraco, porque nós temos melancólicos aqui. Eu vou para o colchão da minha casa. Choro, 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 choro. Me desespero, não vejo respostas. Se sou um colérico, eu saio brigando com todo mundo. Sai da minha frente. Eu vou resolver isso na paulada. Mas eu resolvo isso hoje ainda. Se eu sou um fleumático, eu coloco tudo em ordem. Fleumático é aquele hiper-organizado, tá? Coloco tudo em ordem, vejo onde eu errei e vou tentar corrigir. Se eu sou um sanguíneo, eu já cometi um monte de besteira. Se eu sou um sanguíneo, eu já tenho que sair apagando incêndio, porque certamente eu já chutei o balde, eu já pisei na jaca, eu já esbagacei a melancia. Eu fico pensando, irmãos, se nós podemos colocar o nosso temperamento ou a nossa humanidade como desculpa entre eu e o Senhor, ou entre aquilo que Deus quer de mim e entre aquilo que eu preciso fazer para chegar ao Senhor. Às vezes nós nos escondemos, como se a nossa humanidade fosse uma caverna. E eu fico pensando, irmãos, eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão se essa desculpa cola, se essa desculpa fica valendo, ou se a gente tem muito perdão para pedir para o Senhor e a gente está passando por cima de algumas coisas importantes por causa, entre aspas, da nossa humanidade. Nós temos confiado muito pouco. E aquilo que nós vimos falando a semana passada e a semana retrasada sobre graça, como a graça nos é derramada pelo Senhor, e o Senhor te escolheu e derramou da graça dele, escolheu, te separou, te trouxe para um lugar de excelência, enviou o Filho dele veio, falou as palavras de salvação, falou as palavras de vida eterna. Essa palavra chegou até nós, nós entregamos o coração para Jesus, aceitamos a sua graça e vivemos agora uma vida de salvos e redimidos pela palavra de Deus. Porém, como reagimos quando o calo aperta? Essa semana eu estava ouvindo uma palavra do pastor Natalino, que a Cristo é a resposta, lá de Santos. E ele falava que é interessante que ele colocou duas alternativas e eu achei muito legal. Ele falou que os discípulos viveram dois momentos dentro do barco. Um momento com Cristo no barco, e Cristo estava dormindo. E num segundo momento, Cristo fora do barco, andando sobre as águas. Dois momentos os discípulos fizeram em cima do barco. Eu achei interessante a colocação dele, que quando Cristo estava no barco, era só chamá-lo. Ele estava ali à mão,
Ele estava ali do lado. E ainda que dormindo, eles sabiam que aquele que tinha feito tantos milagres não ia perder essa batalha. Eles tinham ali a resposta ao lado dele. Por outro lado, não é sempre que nós temos segurança, e Cristo sabia disso. Cristo faz com que aqueles discípulos vão para o mar sozinhos, agora sem Cristo no barco. A primeira reação, falta de fé. Mas falta de fé com Cristo no barco, dá pé. Mas por um outro momento, as ondas começaram a bater. Aquele homem vindo na direção, ninguém sabia que era Jesus. Eles se assustaram, e se atemorizaram e se amedrontaram, porque Cristo estava fora da ação de uma oração. Estava fora do ângulo de visão. Cristo estava distante. Cristo não estava ali. A reação dos discípulos foi muito medo. As duas ocasiões, Jesus os exorta, os chamando de homens de pouca fé. Sabe, irmãos, como reagimos quando as coisas parecem que não estão dando certo? Como reagimos? Como estamos passando pelas situações que se apresentam na nossa vida? Situação de uma falta de dinheiro, situação de uma crise repentina. Como estamos enfrentando isso? Eu procurei um texto, irmão, algum texto que pudesse falar ao meu coração e dar algumas respostas a essas perguntas. E eu achei esse texto. Esse texto, ele é muito rico. Eu vou tentar ser muito rápido. Vou tentar ser mágico aqui agora, mágico no bom sentido, porque tem que ser muito rápido para tentar acabar a ideia. O versículo 1 diz assim: mas por que, no mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João? Versículo 2. O que você vê aqui, irmão? Você vê que a vida numa igreja não é mamão com mel, não é melzinho na chupeta. A vida com Deus não é um parque de diversões, como diz Hernandes Dias Lopes, um playground constante. A vida com Deus é luta. A vida com Deus é luta. E luta constante. Em nenhum momento, irmão, você pode achar que está tudo bem e baixar a guarda. Em nenhum momento você pode achar que está vencendo e baixar a guarda, porque a vida cristã não é um fim de semana em piquenique. Não é um fim de semana em Caruara, em Boiçudano. A sua vida será abençoada. Será. Só que não tem letrinha pequena em contrato. A Bíblia fala muito claramente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu andei uma semana, irmão, arrastando o pé por essa cidade. Vocês são testemunhas. Eu orava pelas pessoas e falava: Senhor, cura, e Deus curava. O milagre acontecia, comigo não. Falava: Senhor, por favor, Pai, tira essa dor. E me entupindo de remédio. Me entupindo de remédio. E quem sabe o que é isso? Quanto mais remédio, mais dor. Quanto mais remédio, mais ruim. Em nenhum momento eu disse assim:
eu vou parar. Sabe por que eu falei que eu não vou parar? Porque eu sei que a vida cristã não é um playground. Eu sei que a vida cristã não é um parquinho de diversão. Eu sei que a perna vai doer, sim. E você tem que estar pronto para enfrentar quando as coisas não andarem bem por um tempo na tua vida. Você tem que estar pronto para enfrentar, irmão, quando a onda estiver levando o barco para cima e para baixo. Você tem que aprender a enfrentar, porque enfrentar esse temporal quer dizer que você está aprendendo com a palavra. Esse versículo 1 e 2, eles mostram que não tem facilidades. Tem presença de Deus na tua vida. Tem presença de Deus na tua vida. Se a presença de Deus, irmão, bastar para você, então você é próspero. Se a presença de Deus bastar para você, então você enriqueceu. Se a presença de Deus bastar para você, então você pode se sentir feliz e bem-aventurado, porque Deus está contigo, ainda que as coisas não andem bem. Mas o difícil é colocar isso na cabeça de quem está passando por uma aflição. Difícil é colocar na cabeça da pessoa que Deus é mais importante, que a presença de Deus é mais importante do que a conta do banco. Difícil é colocar na cabeça das pessoas que Deus é mais importante, a presença de Deus é mais importante que a comida que tem para comer. É difícil, irmão. As pessoas dizem o seguinte: está muito difícil, eu não consigo. O versículo 3 diz assim: e vendo isto de agradar aos judeus, mandou prender a Pedro. Versículo 4: encerrou na prisão. Versículo 5: colocou 16 homens para tomar conta dele. Versículo 6: Pedro estava na prisão. Estava numa situação de crise. Pedro, aquele a quem Jesus tinha dito: tu me amas? Aquele a quem Jesus tinha perguntado poucos momentos antes disso: tu me amas? Sabe, meus irmãos, tantas e tantas vezes nós estamos fraquejando na crise, estamos nos amedrontando na crise e não estamos nos apercebendo que Deus está conosco. Não estamos nos apercebendo que Deus está trabalhando. Será que você sabia que Deus está trabalhando na tua vida? Será que você sabia que Deus está tocando na tua vida? O versículo 5 diz que Pedro, pois, era guardado na prisão. E é interessante essa palavra guardado na prisão. Se você anotar o versículo 1 e 2, diz que os judeus queriam a cabeça dos cristãos. E o versículo 6 diz que ele estava guardado na prisão. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos, mas o momento de aflição que nós estamos passando é um livramento de Deus na nossa vida. Você sabia? Você sabia que muitas vezes o momento de aflição que você passa é o momento em que Deus está trabalhando para evitar um mal maior? Nós não entendemos, irmãos, o mover de Deus, nós não entendemos o agir do Senhor, porque os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos pensamentos. Nós não conseguimos entender porque ele enxerga muito além dos nossos olhos. Nós enxergamos só aquele momento. Então, para a gente, aquele momento em que você está passando pela aflição, a gente tem uma visão míope daquilo, mas Deus enxerga ali na frente, e Deus está te travando, e Deus está te travando. Não anda, não, você não vai andar, você não vai andar, você não vai andar, porque você não
frente tem um buraco preparado para você. Você não está enxergando, mas eu estou te levando por um outro caminho que você não conhece, porque tem uma armadilha preparada para você. Muito provavelmente, irmão, se Pedro não estivesse guardado na prisão, Pedro seria talvez o próximo, depois de Tiago, a ser morto. Mas Deus o havia guardado, porque Deus tinha um plano na vida de Pedro. O que está acontecendo com você, irmão, muito provavelmente está acontecendo porque Deus está evitando o mal maior. Deus não tem prazer, irmão, em fazer nós passarmos por situações que muitas vezes nos envergonham, situações que tantas e tantas vezes nos deixam amedrontados, situações que tantas e tantas vezes nos deixam humilhados, mas o Senhor está à nossa frente. E se você está se envergonhando, o Senhor está à tua frente. Se você está se sentindo humilhado, o Senhor está à tua frente. Se você está se sentindo desamparado, o Senhor está à tua frente. E você tem que estar entendendo que Deus tem um propósito para aquilo que você está passando essa noite. E você precisa, ainda essa noite, entender que esse propósito de Deus é muito maior. E quando Herodes está, versículo 6, e quando Herodes estava para comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. Existia planos para matar Pedro naquela noite. Existia planos para matar Pedro naquela noite. Aquele homem estava encerrado numa prisão com 2 guardas amarrados a ele e 2 de vigia. Era impossível escapar. Mas sabe, irmão, quando Deus decide que o tempo da prova, o tempo da aflição já encerrou, Ele usa os meios dele para nos abençoar. Ele usa os meios dele. E Deus agiu. Versículo 7: eis que veio um anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão. Talvez você esteja passando por momentos de muita dificuldade, meu irmão. Talvez você esteja passando por momentos de muita aflição, mas o Senhor, muito provavelmente, já deu ordem aos seus anjos a teu respeito. O Senhor, muitas vezes, e tantas vezes, Ele já providenciou aquilo que é necessário para o teu livramento. Você não percebe, você não está percebendo, mas o Senhor está à tua frente e Ele já providenciou aquilo que é necessário para que você seja liberto, porque o teu dia de cativeiro acabou. E não é plano de Deus que você morra. Será que você está entendendo, irmão, que o teu tempo de aflição está acabando? Será que você está entendendo, irmão, que o teu tempo de aprisionamento, de vergonha e de humilhação está acabando? Porque o Senhor precisamos dessa luz, irmão. Por que está preso? Quem está amarrado está de cabeça baixa. Quem está preso está humilhado. Quem está preso talvez esteja com barba, que nem eu, por fazer. Eu quero dizer para você uma coisa: a luz que você está vendo não é natural. A luz que você enxerga vem do Senhor. A direção que você enxerga vem de Deus, porque você está com medo, porque você está atemorizado. Deus já deu ordem a teu respeito, o milagre já está batendo a tua porta. Por que você se amedronta? Por que você fechou os olhos? Por que você bateu a porta quando era para você entrar pela porta que eu tinha aberto? Diz o Senhor, isso é por conta do Espírito Santo. Assim como Pedro, muitas vezes nós achamos que tudo está perdido. Pedro tinha o dia da sua morte estipulado e ele sabia disso. Ele só não sabia que aquilo que o homem planeja não está na agenda de Deus. Deus tinha mais para a vida daquele homem. Deus tinha mais. Talvez você já tinha tentado de tudo, irmão. Talvez
você já tenha tentado com todas as forças. Talvez você esteja tentando com todas a palavra, a vontade, a força. Você já bateu no banco, você já foi atrás de todas as circunstâncias, mas hoje diz que ele envia o sobrenatural sobre a tua vida. Porque o sobrenatural faz a diferença, irmão. O sobrenatural de Deus faz a diferença. E ele faz acontecer coisas que você não espera. Só que para isso, enquanto você está preso, você tem que confiar. Você precisa confiar. De outro lado da sua prisão, existem pessoas que estão orando por você nesse exato momento. Pedro tinha um grupo de irmãos que estavam lá na casa de Maria, orando e orando e orando. Eles não podiam fazer nada contra o Império Romano, mas eles sabiam que tinha alguém que podia. E eles foram atrás daquele que podia. Irmãos, se para você acabou, tem gente que está orando por você atrás daquele que pode. Está intercedendo por tua vida, está intercedendo por tua causa, está intercedendo pelos teus negócios, está intercedendo pela tua saúde, porque eles sabem que Deus pode. Talvez você esteja ainda triste, talvez você esteja amargurado, mas Deus pode. Vai chegar um momento que você vai precisar que esse anjo te dê um toque. O anjo tocou ao lado de Pedro para ele sentir que era sobrenatural o negócio. Eu não sei o que Pedro sentiu. Não sei se ele se arrepiou, não sei se queimou. Eu não sei, irmão. Não interessa também. Mas eu sei que ele entendeu que era sobrenatural. Aquele anjo tocou e disse a palavra: cinge-te ou arruma-te. Coloca as suas sandálias. Sabe o que esse texto me mostra, irmão? Que às vezes, para sair da situação que nós estamos, Deus vai nos mostrar que nós precisamos colocar algumas coisas em ordem. Deus não nos faz sair de qualquer jeito. Deus faz nos colocar a sandália. Qual a primeira coisa que um fugitivo faz quando vê a porta aberta? Pega o beco. O anjo fala assim: põe a sandália, se arruma, põe a capa nas costas, porque você vai sair pela porta da frente. Você vai sair pela porta da frente. O homem te prendeu. Quem te soltou fui eu, o Senhor. Versículo 9. E saindo o seguia e não sabia qual era a real, se estava vendo um anjo ou se era alguma visão. Nessa hora a gente fica fraco mesmo, né, irmão? A gente não entende muito bem o que está acontecendo conosco. Mas, irmão, não importa de como o milagre vem, você precisa acreditar. Você precisa de um milagre de Deus essa noite? Você precisa de um milagre de Deus essa noite? Será que você precisa hoje? Será que você olha para frente, o teu dia da morte já está marcado? Será que você olha para teu lado, tem 2 soldados amarrados? Será que você olha para frente e você vê uma porta de cadeia que não tem como você sair? Deus pode te tirar dali. Isso é o teu passado. Deus quer te dar um futuro diferente. Deus quer te dar um futuro novo, para você se esquecer do tempo que você ficou lá atrás preso.
versículo 11 diz assim: agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Versículo 12: considerando nisso, foi até a casa de Maria e de João. O que você vê aqui, irmão? Que você precisa ter uma experiência com Deus no meio da crise. No meio das circunstâncias que você está vivendo, você precisa ter uma experiência com Deus. O sobrenatural de Deus precisa acontecer na tua vida e ele já está acontecendo. O sobrenatural de Deus já está acontecendo. Você precisa confiar. Em algum momento, você vai olhar para aquilo que está te prendendo e não vai estar mais, porque Deus fez um milagre. Você vai olhar para a porta e a porta vai estar aberta, porque Deus fez um milagre. Você tem que se preparar agora, em nome de Jesus. Será que você está preparado, irmão? Será que você está preparado para levantar? Você precisa confiar para se preparar. Você precisa confiar que essa palavra é uma palavra profética na tua vida. Você precisa confiar que essa palavra é uma palavra que vai sobre a tua vida e a vida de tua família. Você precisa confiar, meu irmão, para se preparar para enfrentar aquilo que Deus está preparando para você. Deus vai te dar o livramento. Deus vai te dar a liberdade. Deus vai te abençoar. Aquilo que está te prendendo não mais vai te prender. Aquilo que está segurando você não mais vai te segurar. Porém, o que você vai fazer com a sua liberdade? Tantas e tantas pessoas, depois de serem abençoadas, esquecem o Senhor. Tantas e tantas pessoas, depois que são abençoadas pelo Senhor, esquecem que o Senhor é Deus, que o Senhor fez o milagre, que o Senhor mudou a família, que o Senhor mudou as circunstâncias. Esquecem e se afastam da igreja e vão curtir a nova vida que Deus deu. Só que vão curtir longe de Deus. Sabe qual foi a atitude de Pedro? Buscar a casa daquelas pessoas que estavam orando por ele. Buscar a casa daquelas pessoas que estavam orando por ele. E entrar pela porta. Você tem que se preparar. Porque o milagre do Senhor não precisa parar. Amém? O milagre do Senhor não precisa parar. Deus pode continuar te abençoando. Dependendo da tua atitude, depois do milagre, Deus pode te abençoar. Talvez você esteja como Pedro hoje, se sentindo amarrado, se sentindo preso a soldados, se sentindo eu vou morrer. Mas nessa noite o Senhor envia anjos que tocam na sua testa, que tocam no seu lado e te dão força para levantar. Levanta, irmão. Levanta, não fica caído. Levanta, não abaixa a cabeça porque o milagre está chegando. É hora de se levantar porque o anjo está tocando na tua vida. É hora de se levantar, irmão. Se levanta. Levanta a cabeça, olha nos olhos das pessoas. Não se envergonhe, olha nos olhos. E quando ele carrega? Deus tem um milagre na tua vida. Deus tem um milagre para a tua casa. Olha nos olhos, o tempo de chorar acabou. Olha nos olhos, porque o tempo do milagre chegou. Olha nos olhos, porque a bênção que está por chegar é maior do que toda a humilhação que você viveu. A prisão de Pedro, irmão, mostra que Deus pode dar a liberdade de qualquer crise que você viva, no momento em que Ele quiser, porque Ele é o dono de tudo. Que já carregou, né? Essa noite você pode ser
está sendo visitado por um anjo. Eu vou escutar a cafona. Eu quero dizer, quero orar para você, Lá no meu telefone. para que você se levante. Está desanimado, irmão? Se levante. Busca a palavra. Busca músicas que te Não. façam cantar novamente. Então eu quero. Põe lá um CD para tocar, irmão, e começa a cantar junto. Começa a se alegrar. A menininha de pintar. Começa a ler a palavra vai te limpar. Eu vou sentar aqui. Começa a buscar o Senhor, irmãos, as experiências que a palavra de Deus, e aqueles que estão lendo a palavra de Deus esse ano, que entraram no propósito de leitura, Deus está purificando as mentes, os corações. Deus está fazendo um milagre na vida de cada um que assumiu o compromisso. Tira o atraso, corre atrás. Começa hoje. Não é para começar dia 31, não. Dia 1º não de fevereiro, tá? Para começar hoje. Lembra que fevereiro tem 28, né? Não começa hoje. Você ganha 30 dias. Leia a Bíblia toda em um ano, irmão. No mínimo isso. Se levanta. Diga um não ao teu temperamento. Se levanta. Você não precisa se entregar ao sofrimento. Se levanta. Você não precisa se entregar à cadeia. Se levanta. Tem gente orando por você. Tem gente orando por você. Talvez você não esteja passando por nenhuma crise. Então é momento de você orar por alguém. Não tem como escapar, irmão, se você não é aquele que vai ser liberto. Você é aquele que vai buscar o Senhor por alguém. E Deus tem levantado pessoas aqui para estarem orando pela tua vida. Será que Deus não vai se levantar para orar pela vida de alguém? Nós temos um grupo de intercessores começando aqui. Às vezes 2, às vezes 3. Onde estão aqueles que vão interceder para que Pedro não fique na prisão? Ou será que nós vamos esperar algo grave acontecer para começar a orar? Não é melhor você agora, irmão? Talvez você não esteja passando por nada, então começa já. Procure a irmã Conceição, procure a irmã Léia, fala, irmã, como é que eu posso vir estar orando na igreja com vocês? Eu quero estar ajudando vocês na batalha de interceder. Eu estou descarregado? Para que o anjo esteja indo aonde nós não podemos ir. E Deus fará um milagre na tua vida. Deus fará um milagre na tua casa. Amém? Nessa hora, eu não posso entrar naquela UTI. Mas o anjo que estava naquele lugar pode entrar lá na UTI e tirar o Vinícius de lá. Em nome de Jesus. É isso que eu tenho que crer, irmão. Eu não posso estar lá, mas eu posso orar e interceder, Senhor. Em nome de Jesus, tira o Vinícius daquela prisão. Coloca, Senhor, o Vinícius no colo da sua mãe. Em nome de Jesus. Eu posso orar. Você pode interceder por situações que estão acontecendo aqui na igreja. No final, pai. E talvez você esteja sabendo. Você pode interceder, irmão. Aí eu posso mexer. Mas tantas e tantas vezes E aqui? nós passamos pela crise com pena de nós mesmos. Agora eu não posso mexer. Coitadinho de mim. Aqui e aqui. Eu não consigo. Eu sou fraco. Vai acabar? E aí vou caindo, vou caindo, vou caindo, vou caindo. É momento de se levantar, irmão. É momento de se levantar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Aí eu venho. Levantai-vos, ó portais eternos.
para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Talvez você esteja com a cabeça baixa, mas o Senhor te toca essa noite para que você possa viver uma nova experiência com Deus. Vamos fechar os olhos. Quero